Se a função de A até mais infinito em B até mais infinito, definida por isso aqui, é bijetora, então eu posso garantir que A mais B é maior ou igual a 7. O A está aqui e o B está aqui. Vamos lá, ó, vamos revisar aqui o que é ser bijetora, o que está aparecendo aqui. Esse cara que aparece aqui, galera, é o domínio da função. E esse cara que aparece aqui é o contradomínio da função. Não é a imagem, é o contradomínio. Então, o que isso aqui me diz? Ó, o domínio é onde eu vou tirar os valores de x. Aqui eu tenho os valores de x. E daqui eu vou tirar os valores de y. É sempre assim, né? O domínio é de onde saem os valores de x. E o contradomínio é de onde saem os valores de y. Então, primeiro nós temos, para existir uma função, a primeira coisa que nós devemos saber é que todo o seu domínio tem que ser utilizado. Então, a gente tem que utilizar todos os números que vão de A até mais infinito. E o contradomínio não precisa utilizar todos, né? Não precisa utilizar todo mundo do contradomínio para ser função. Mas a questão é que seja bijetora. E a gente sabe que para ser bijetora, ela tem que ser injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Então vamos lá, ó. Depois a gente revisa o que é isso aqui. Vamos desenhar essa função aqui primeiro, ó. Essa função aqui primeiro. Isso aqui é uma função do segundo grau, então ela é uma parábola. Eu vou desenhar essa parábola aqui, ó. Como é que a gente faz o desenho de uma parábola? Eu gosto de começar pelo C. Ó, o C é 9 e o C representa aonde a parábola corta o eixo Y. Então ela vai cortar no ponto mais 9. Então aqui é 9, marquei aqui, vai cortar aqui. Só que ela pode cortar aqui crescendo ou pode cortar decrescendo, né? Ou pode cortar reto também. Como é que a gente define se está crescendo ou decrescendo no ponto de corte? Através do B. O B, galera, vai nos dizer, aqui ó, como é negativo, quer dizer que corta decrescendo. Então eu já sei que essa parábola aqui, ela vai cortar assim. Então essa parábola que corta assim, ela pode ser essa parábola ou pode ser essa parábola. O que vai definir? É o A. O A é o mais fácil de todos, né? O A nos diz se a parábola é alegre ou triste. Se o A é positivo, a parábola é alegre. Então, ó, se o A é positivo, a parábola é alegre. Mas se o A é negativo, a parábola é triste. Né? A boquinha triste aqui, a boquinha alegre. Então essa aqui ó, é positiva. Então ela tem que ser alegre, tem que ser desse jeito. Só que uma parábola alegre pode ser que seja assim, pode ser que seja assim, ou pode ser que seja assim. Ó, tenho 3 parábolas diferentes aqui. E daí eu tenho que saber qual que é dessas 3 que a questão está me pedindo. Como é que eu vou fazer isso? Através do discriminante. Deixa eu até botar aqui, olha só. Ó. Peraí, aqui. Ó, se a parábola atravessa o eixo X em 2 pontos, significa que o discriminante é um número maior que 0, é um número positivo. Se a parábola tangencia e passa num ponto só aqui no eixo X, quer dizer que o discriminante é igual a 0. E se ela passa por cima aqui, quer dizer que o discriminante é negativo. Então vamos calcular o discriminante dessa função para a gente saber qual parábola que a gente vai usar. Vamos lá, ó. Depois a gente vai ver se é injetor ou sobrejetor. O discriminante é b ao quadrado, então é menos 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, que é 1, vezes o c, que é 9. Então só lembrando aqui, ó, a fórmula do discriminante é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Tá aqui então, o discriminante apliquei, vamos calcular quanto ele vale, ó. Menos 4 ao quadrado, menos ao quadrado vai dar mais, né? Então 4 ao quadrado é 16. 4 vezes 9 aqui vai dar 36, então é menos 36. O discriminante, 16 menos 36 dá menos 20. Olha aqui, ó, ele é negativo, é menor que 0. Se é menor que 0, nós estamos nessa situação. Então a nossa parábola não é essa aqui e não é essa aqui também. A nossa parábola é essa aqui. Legal. Agora que eu desenhei a parábola, eu vou ver se ela é injetora e sobrejetora ao mesmo tempo. Como é que a gente analisa se ela é injetora ou sobrejetora? Vamos começar com a sobrejetora. A sobrejetora aqui, ó.
Para ser sobrejetora é quando o contradomínio é igual à imagem. Isso aqui que acontece, galera. Contradomínio é igual à imagem. Olha aqui, ó, o contradomínio é esse cara aqui, ó. E a gente já viu que o contradomínio é de onde saem os valores de y. Por exemplo, ó, se eu dissesse que essa parábola aqui, ó, se eu dissesse que o contradomínio dessa parábola aqui vai, ó, contradomínio, vai de -5 até mais infinito. Né? Aberto aqui o infinito. Esse contradomínio aqui poderia ser o contradomínio dessa função? Poderia. Mas ela seria sobrejetora? Vamos ver, ó. Será que esse contradomínio é igual à imagem dessa função? Lembra o que é a imagem? A gente esmaga a parábola no eixo y e vê onde que ficou a gosminha. A gosminha vai ficar só do vértice para cima. E o vértice aqui, ó, pode ser -5, galera? Não, né? Porque a gente já viu que ele vai ficar na parte de cima. Então, se eu falasse que o contradomínio é esse cara aqui, eu já poderia garantir que ela não é sobrejetora. Porque para ser sobrejetora, o contradomínio tem que ser igual à imagem. E não sendo sobrejetora, não seria bijetora. Beleza? Então eu pergunto para vocês, ó, para essa função aqui ser sobrejetora, quanto que tem que ser o valor que aparece aqui, ó? Tem que ser o valor do vértice, porque é do vértice para cima que tem gosminha da imagem aqui. Então a imagem tem que ser igual ao contradomínio. Então a imagem vai ser do y do vértice para cima. Então vamos calcular o y do vértice desse cara. Para calcular o y do vértice, eu posso usar a fórmula. Y do vértice é igual a menos delta sobre 4a. Mas eu posso calcular de outra maneira também, ó. Eu posso calcular primeiro o x do vértice, que é menos b sobre 2a, e o x do vértice vai estar aqui, ó. Daí eu pego esse x do vértice e coloco no lugar do x aqui, ó, da função, e descubro qual o y que está se relacionando ao x do vértice. Esse y vai ser o y do vértice. Então vamos calcular, ó, desse jeito, porque a fórmula do y do vértice... Ah, não, na verdade a gente já calculou o delta, então vamos aplicar aqui assim, ó. Vai ficar menos o delta, que é menos 20, então vai ficar mais 20, né? Porque é menos com menos da fórmula com menos do delta, dá 20, dividido por 4 vezes a. O a é 1, então 4 vezes 1 dá 4, 20 dividido por 4 dá 5. Então aqui eu tenho, ó, 5. Então eu já descobri que para essa função aqui ser sobrejetora, esse valor de b tem que ser 5 ou algum valor acima de 5. Não pode ser abaixo de 5. Então esse aqui, ó, 5, é o valor mínimo de b. Por que que o b pode ser maior? Por exemplo, o b poderia ser 10, poderia. Porque eu estaria restringindo a minha função daqui para cima. Eu só estaria pegando esse râmulo, esse ramo da minha parábola. Eu estaria pegando apenas esse ramo da minha parábola, ao invés de pegar a parábola inteira. E teria gosminha aqui também, né? Quando eu esmagasse esse ramo, eu teria gosminha daqui para cima. Então, por isso que eu sei que para eu ter uma função aqui que tenha o contradomínio igual à imagem, eu tenho que ter, então, o valor de b, no mínimo aqui, ó, é 5. Mas pode ser qualquer valor acima de 5. Então, vamos dizer que b vale 5. Depois a gente pensa nos outros valores. Então, vejam que ao pensar em sobrejetora, eu encontrei o valor de b. Agora, quando eu pensar em injetora, vamos ver, eu acho que eu vou descobrir o valor de a. Olha aqui, ó. Para ser injetora, qual que é a condição? Eu decoro assim, galera. In é parecido com né? Ó, injetora, unjetora. Por que 1? Porque para ser injetora tem que ser 1 para 1. 1 para 1. O que é isso 1 para 1, galera? Olha só, deixa eu fazer um outro desenho aqui para não ficar mais poluído ali, ó. Vou desenhar a parábola de novo aqui, só para mostrar para vocês o que é 1 para 1. Olha aqui, se eu tiver esse y aqui, ó, galera, esse y na parábola, vocês conseguem ver que ele está se relacionando com esse x aqui
e está se relacionando com esse x aqui também. Ou seja, está se relacionando... Ó, eu tenho um y que está se relacionando com dois valores de x diferentes. Então, eu não tenho 1 para 1. Eu tenho 1 para 2. Então, essa parábola desse jeito aqui, ela não é injetora. Para ser injetora, tem que ser 1 para 1. Decora assim, ó. In é parecido com 1. O sobre-injetora não é parecido com 1, né? O in é parecido com 1. Então, 1 para 1 é do injetora. Como é que eu faço essa parábola ser injetora? É só eu pegar e restringir a minha parábola. Olha aqui, ó. É isso que a questão está fazendo aqui, ó. Como o meu domínio é quem define os valores de x que serão utilizados, vejam que eu não estou utilizando todos os valores de x. Eu estou usando os valores de x de a até mais infinito. Então eu tenho que definir para nós, ó. Eu vou definir algum valor de a, por exemplo aqui, ó. Esse valor de a aqui, ó. Pá. E vou pegar daqui para frente, ó. Daqui para lá. Se eu pegar a parábola só daqui para lá, eu estou pegando esse ramo da parábola aqui, ó. Daí eu vejo, nesse ramo da parábola, eu estou 1 para 1. Vamos ver, ó. Eu tenho que ter todos os pontos da parábola que eu peguei, do ramo, devem ser 1 para 1. Então, olha aqui, ó. Esse y aqui, galera. Esse y está se relacionando com esse x aqui e com esse x aqui também. Ah, professor, mas esse y só está se relacionando com esse x aqui, ó. Esse y é 1 para 1. Sim, esse y é 1 para 1. Mas esse aqui não é. Então, eu não posso pegar esse a aqui. Vocês conseguem ver que para ser injetora, eu tenho que pegar... Deixa eu apagar aqui, ó. Paga aqui, paga aqui. Ó, eu tenho que pegar daqui... Deixa eu apagar tudo aqui, ó. Se eu pegar do vértice, ó, do vértice para lá, esse ramo aqui, ó, nenhum ponto dele vai estar relacionando um y com 2x, ó. Qualquer y que eu pegar só vai ter um x, porque eu não peguei a parte descendo mais, eu só estou pegando a parte subindo. Então, eu sei que se eu pegar daqui, do x do vértice, que a gente já calculou, quanto é que é o x do vértice aqui, ó? Não, a gente não calculou ainda, né? Vamos lá, vamos calcular o x do vértice então. Então, ó, do x do vértice, que é menos b sobre 2a, ó, o b é menos 4. Então, menos o b vai dar 4, dividido por 2 vezes o a é 1, 2 vezes 1 dá 2, 4 sobre 2 é 2. Então, o x do vértice é 2. Se eu pegar do 2 para frente, eu vou ter uma função injetora. Se eu pegar do 2 para trás, qualquer valor do 2 para trás, eu estou pegando uma parte que desce, ó. E essa parte que desce faz com que o y que esteja aqui esteja se relacionando com dois valores diferentes de x, um aqui e outro aqui, e não vai ser 1 para 1. Então, dentro dessa lógica do 1 para 1, galera, tem um teste que a gente faz para saber se é injetora, que é um pouquinho mais rápido, mas ele vem dessa lógica que a gente fez aí, ó. Deixa eu botar aqui de volta os númerozinhos. Que é o seguinte, é o teste da reta horizontal. Deixa eu botar aqui, ó. Teste da reta horizontal. Ó, eu desenho uma reta horizontal aqui assim, ó, e eu vejo, quando eu escaneio a minha função, imagine eu estou escaneando a função, ó, estou escaneando a minha função aqui com essa reta horizontal. Quando eu escaneei a minha função com essa minha reta horizontal, eu estou cortando a minha função em 2 pontos. Ó, se fosse a parábola inteira, eu estaria cortando em 2 pontos, ó, aqui e aqui. Mas vejam que como é só esse ramo que eu estou pegando, ó, só do vértice para lá, eu não corto nenhuma vez. Ó. Eu escaneio aquele meu ramo inteiro e eu estou cortando ele só uma vez. Então, para ser injetora, para uma parábola qualquer ser injetora, eu tenho que restringir o meu domínio do x do vértice para mais infinito. Ou eu poderia restringir daqui também, ó, do 3 para o mais infinito, esse ramo também é injetor. Ou do 4 para o mais infinito, esse ramo também é. Então, eu acabei de descobrir que o valor de A, que é o início do domínio, esse A tem que ser
do 2 para frente. Então o A tem que ser 2. Daí a questão fala, ó, A mais B, vamos lá, ó, o A é 2, mais o B que é 5, isso é igual a 7. Então A mais B resultou igual a 7. E aqui falou maior ou igual a 7. Tá errado isso? Tá certo, galera, porque a gente pode pegar, ó, o B pode ser 5 ou um número maior que 5, pode ser 6, pode ser 7, pode ser 8, pode ser qualquer valor acima. E o A pode ser 2 ou acima também. Então, esse valor aqui vai ser igual a 7 quando for 2 e for 5, mas se esse número for maior do que 2 e esse aqui maior do que 5, vai dar maior do que 7, ou igual, né, quando for 5 e 2. Então, por isso que eu tenho que o A mais B pode sim ser maior ou igual a 7. Então, a 16 ela é verdadeira.